esses três evangelistas. E diz assim a palavra do Senhor em Mateus 28, versos 18, 19 e 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Gostaria de ler também Marcos 16, 16. Ainda dentro desse contexto, Marcos, nessa mesma fala, ele acrescenta, ele coloca um versículo aqui, e como é bom nós podermos acrescentar, complementar textos, né, que tratam do mesmo assunto, que abordam do mesmo momento. E diz assim o Senhor: quem crer, né, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Versículo 16: quem crer e for batizado será salvo. Quem crê. Quem crê vai sentir o desejo de se batizar, como uma demonstração pública da sua fé. Quem não crê vai se tornar apenas um frequentador de igreja. De domingo em domingo, passa ano, entra ano, mas não vai sentir esse desejo. Por quê? Na verdade, ele não crê. Porque quem crê vai sentir o desejo de ser batizado. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Por isso que o Evangelho, a palavra de Deus, quando João tem na visão do Apocalipse, ele vê uma espada de 2 gumes saindo da boca de Jesus. Simbolismo. Porque essa mesma palavra, essa mesma espada, esse mesmo Evangelho, que tem poder para salvar aquele que crê. Aquele que não crê será condenado pela mesma palavra, pelo mesmo Evangelho. Essa mesma espada de 2 gumes. Lucas 24, 47. Jesus falando: e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Que em seu nome, que em nome de Jesus, fosse pregado arrependimento para a remissão de pecados. O Evangelho, as boas novas do Senhor, ela é composta de 2 notícias, uma ruim e uma boa. Geralmente, quando alguém chega para a gente e diz assim: eu tenho 2 notícias para te dar, uma ruim e uma boa. Em via de regra, as pessoas não, começa pela ruim, deixa a boa por último. E o Evangelho é isso. Tem 2 notícias, uma ruim e uma boa.
A primeira é que todos nós estamos condenados por causa dos nossos pecados e delitos. Todos nós pecamos e todos nós carecemos da misericórdia e da graça de Deus. Aí, todos. Não importa. Mas eu sou uma pessoa boa, honesta. Eu cumpro com as minhas obrigações. Mas a palavra de Deus diz que os nossos atos de justiça, ele compara os nossos atos de justiça com trapos de imundícia. Os nossos atos de justiça são como os trapos que cobriam as feridas dos leprosos. Não tem poder para curar a lepra, apenas esconde a lepra. E esses trapos têm que ser trocados diariamente, porque a lepra continua. Os nossos atos de justiça, por melhores que sejam, só servem para isso, para ocultar o nosso pecado, a podridão da nossa carne. Mas aí tem uma segunda notícia, que já foi falado aqui no momento de louvor, é que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. A justiça de Deus, a ira de Deus, queria cair sobre mim, sobre você, sobre eu, sobre cada um de nós. A justiça, a ira de Deus queria se revelar no nosso pecado, caiu sobre Jesus. E, como nós lemos aqui, todo aquele que nele crê, todo aquele que nele confia, será salvo. Terá os seus pecados redimidos, será perdoado. Essa é a notícia boa do Evangelho. A ruim é que todos nós somos pecadores e estamos condenados ao inferno. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas o amor de Deus nos livra, por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus. E mediante a fé, nós somos curados, somos sarados. E não precisamos mais desses trapos de imundícia cobrindo as nossas feridas. Não precisamos, porque fomos curados, fomos sarados. Os atos de justiça, que de agora em diante, uma vez revelada a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, não é para esconder o nosso pecado, mas é um ato de gratidão, de submissão, de obediência ao nosso Senhor, que tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele tem toda a autoridade. Em algumas versões diz que ele tem todo o poder. E as autoridades, e a autoridade máxima no céu e na terra, é para ser obedecida e não discutida. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome, Senhor, pela revelação da tua verdade, do teu evangelho. E de que, através do teu Espírito Santo, entendemos, um dia reconhecemos que somos pecadores e que sem Ti estamos perdidos, Senhor, e que necessitamos da Tua graça e da Tua misericórdia, e que não há nada, humanamente falando, que possamos fazer, Senhor, para sermos salvos, para sermos curados, para sermos libertos. Senão, Senhor, por intermédio do Teu poder e da manifestação do Teu amor para conosco. Pai Santo e Pai querido, ajuda-nos na ministração e no entendimento da Tua palavra, em nome de Cristo Jesus, Seu Filho amado. Amém.
Então Jesus, aproximando-se dos seus discípulos, aproximando-se de você, de mim, de cada um de nós nessa manhã, Ele está dizendo para você: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não há o que temer. Confie em mim. Jesus sabe o que faz. Nós não entendemos. Nós olhamos as circunstâncias, as coisas que acontecem no mundo, no Brasil, na nossa vizinhança, dentro da nossa casa, ficamos nos questionando: Senhor, por que dessa crise? Senhor, por que eu estou passando por essa enfermidade? Por que, Senhor, eu estou desempregado? Senhor, por que disso? Descansa. Porque nós confiamos, nós seguimos, as nossas vidas estão nas mãos daquele que tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Muitas coisas nós não entendemos, mas Deus sabe o que faz. E no meio das lutas e das dificuldades do dia a dia, Jesus diz aos seus discípulos: ide. Ide. Por onde? Ide. Viva a sua vida. Vá para a escola, vá para o trabalho, faça o que você tem que fazer. E enquanto você faz o que você tem que fazer, faça discípulos. Pregue o Evangelho. Você tem proximidade, tem pessoas ao seu alcance que estão distantes de mim. Cada um de nós aqui convivemos com pessoas com quem o pastor Emilson, o diácono João, Alfredo, eu, qualquer outro irmão aqui não convivem. Mas ao ir, esse ir, as pessoas confundem, achando que é um chamado especial para um missionário, para um evangelista. Não é, é para cada um de nós. Você vai no mercado, seja um evangelista. Fale do amor de Jesus ali para o caixa. Está no seu trabalho, pregue o Evangelho, mesmo sem falar, com as suas atitudes. Enquanto está todo mundo murmurando, reclamando da vida, seja diferente. Mostre, demonstre, revele que há algo diferente em você. E que esse algo ou alguém é Jesus Cristo, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Temos que ser diferentes. Aonde nós formos, ide e faça a diferença. Estão entendendo, queridos? Façam discípulos, não para vocês. Não é intenção, e Deus nos livre disso, da liderança da Nova Vida em Coelho, fazer discípulos para si. É meu discípulo, meu... Não, somos todos discípulos de Jesus Cristo. Quem tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra é Jesus, e ponto final. Nós somos discípulos, e discípulos geram discípulos. Ovelhas geram ovelhas. E nós fomos chamados para fazer discípulos, para pregar o Evangelho, até mesmo sem falar. Quando for necessário, fale. Quando lhe for dada a oportunidade, fale. E aonde? Em todas as nações. E aí a gente, novamente, nós interpretamos esse texto pensando em todas as nações, aí nós pensamos de uma maneira macro. Nações: Brasil, Argentina, Bolívia, Uruguai, Estados Unidos, Portugal, Espanha.
Japão, Angola. Não. Quantas nações, quantos povos, quantas tribos residem no Brasil? A todas as nações. Você vai para o sul, você encontra imigrantes, descendentes de imigrantes, italianos, poloneses, alemães. No Rio de Janeiro, temos as nossas tribos. Temos o pessoal da comunidade, os vizinhos do seu condomínio, os seus colegas de trabalho. Enquanto Satanás tenta dividir as nações em pretos e brancos, ricos e pobres, empresários e empregados, homens e mulheres, tenta dividir, o Evangelho, ele une, porque o Evangelho é para todos, pretos e brancos, homens e mulheres, ricos e pobres, empresários e empregados, é para todos. E aqui somos todos iguais. Na igreja do Senhor Jesus Cristo não existe divisão, não pode haver. Existe o ministério A, B, C, isso é para a funcionalidade do corpo. Assim como temos pernas, braços, olhos, ouvidos, mas todos trabalham, todos os membros, todos os órgãos trabalham para o bem do corpo. Todas as nações. Quantas nações nós temos representados aqui? Temos descendentes de índios, de negros, de europeus, talvez alguém com algum sangue asiático, não sei, mas temos várias nações representadas aqui num único povo. E nós cometemos um erro, e eu já cometi esse erro várias vezes. E essa semana, Senhor, para com isso, está errado. Quando a gente, Senhor, tem misericórdia da igreja brasileira. Que igreja brasileira? A gente está criando divisão, como se existisse uma igreja brasileira, uma igreja americana, uma igreja inglesa. Não, a igreja, Senhor, tem misericórdia da tua igreja, aonde ela estiver. Porque as lutas, as dificuldades que os nossos irmãos em Cristo, sobre a face da terra, enfrentam, podem ser diferentes das que nós enfrentamos. Os temores, os receios deles podem ser diferentes. Mas somos uma única igreja. Então, queridos, quando nós formos orar, não ore pela igreja brasileira, ore pela igreja de Cristo. Porque os nossos irmãos em Cristo, na África, eles têm outras preocupações que nós não temos. Os nossos irmãos árabes, que creem em Jesus como nós cremos, eles têm outras preocupações que nós não temos, e vice-versa. Mas, no final das contas, todos nós fomos salvos e resgatados com o mesmo propósito. O mesmo, seja homem, mulher, jovem, criança, seja rico, pobre, branco ou negro, com o mesmo propósito de servir, de glorificar a Deus. Glorificar a Deus. E glorificar, o objetivo principal da igreja, não é trabalho de caridade. A igreja pode financiar um orfanato? Pode. Um asilo? Pode. Pode sair à noite distribuindo sopão para os moradores? Pode. Mas esse não é o objetivo principal da igreja. O objetivo principal da igreja, seu, meu, é fazer discípulos para Cristo. De todas as nações. Batizando-os, não no nome da Igreja Nova Vida, ou Assembleia, ou Batista,
ou presbiteriana, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os. Agora, você só pode ensinar aquilo que você sabe. E para saber, você tem que ter alguém que te ensine. E esse alguém precisou aprender de outro. Vê o fazer discípulos? Nós somos resultados daqueles que outrora vieram ensinando a outro e chegou a nós. E por que nós precisamos? Para fazermos discípulos, precisamos ser discípulos. Agora, eu não posso me auto-intitular um discípulo se eu não aprendo com o mestre. Se eu não tenho uma vida de oração, se eu não tenho vida de leitura da palavra. Para aprender, para aprender Libras, Fabiana teve que estudar Libras. E hoje ela ensina a outros. Para aprender enfermagem, Ana precisou estudar enfermagem. E hoje ela prepara técnicos de enfermagem, pessoas para cuidar de idosos. Mas por quê? Porque ela aprendeu, porque ela estudou. E para nós aprendermos, para nós fazermos discípulos de Cristo, precisamos aprender de Cristo. Caso contrário, vou fazer discípulos, mas para mim mesmo, ensinando o que está aqui na minha cabeça, o que eu acho. E não é para ensinarmos o que nós achamos, mas é o que Jesus nos ensinou, o que Ele deixou, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Não é que eu tenho sugerido. Os mandamentos do Senhor não é uma opção para os seus discípulos. Os mandamentos do Senhor não é uma sugestão. Jesus falou que eu posso. Não, não é que você pode, é que você tem, é diferente. Caso contrário, não é discípulo de Jesus. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E o que Jesus ordenou? Para saber o que Jesus ordenou, eu tenho que ler as Escrituras. E não basta os evangelhos. É necessário, mas não é suficiente. Porque tudo o que os princípios, e no nosso estudo de Êxodo nós estamos falando, batendo muito nisso, os princípios da lei, dos mandamentos do Senhor, Jesus cumpriu com os princípios, nos deixando esses princípios. O que é obedecer a Deus? É muito vago. Então, para saber o que é obedecer a Deus, eu preciso olhar para Cristo, o exemplo maior de obediência. É o primeiro e maior exemplo que nós temos, mas nós temos outros exemplos de obediência. Noé, Abraão, um exemplo de obediência, o sacrifício de Isaac. O exemplo de obediência dos apóstolos, eles falharam como nós falhamos e como ainda iremos falhar ao longo da nossa vida. Porque ninguém aqui é perfeito. Enquanto nós vivermos aqui nesse mundo, estaremos em aprendizado, tratando de aprender tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Uma coisa que eu tenho aprendido é que quando você ensina, você aprende duas vezes. Quando você tem a responsabilidade apenas de aprender, por aprender,
e tirar uma nota boa na prova e ser aprovado no final do ano, você não aprende, você só decora ali, porque amanhã tem prova, então vou decorar a matéria. O professor mandou estudar daqui da página 40 até a 47, então vou estudar, amanhã faço. E tira uma boa prova e passa. Uma semana depois esqueceu tudo, não sabe mais nada. Porque não aprendeu. Mas quando você tem a responsabilidade, e todos nós temos, não só os pastores, não só os pregadores, mas todos nós, você tem, porque, como eu falei, você tem acesso a pessoas, né, que outros não têm. Então, cabe a você falar de Jesus para essa pessoa. Mas o que você vai falar? O que você acha? O que você entende? Ou você vai falar de acordo com a palavra do Senhor? Durante esse processo de aprender e ensinar, vamos cometer erros, vamos falhar, mas estamos aprendendo. Não é assim? Pai e mãe não vai aprendendo com os erros? Na criação dos filhos, se é que aprendemos? Um professor recém-formado da faculdade entra numa sala de aula, ele tem teoria, mas ele não tem a prática. A prática vai vir com o tempo. E na medida que ele for adquirindo a prática, ele vai melhorando. Assim, com todo profissional, seja ele um mecânico, seja ele um médico, seja um advogado, seja ele um pastor, seja ele um músico. Com a prática, ele vai melhorando, ele vai crescendo, e ele vai fazendo novos discípulos. Então, todos nós temos que estar preparados. E essa é a missão também da igreja. Como diz Oséias 6,3, conhecendo cada dia mais, conhecendo-o e fazendo conhecido. Como que eu vou falar de Jesus? Eu vou falar de alguém e dos seus ensinamentos, se eu não conheço, se o conhecimento que eu tenho é superficial. É como o mar. Quem conhece o mar aqui, levanta a mão. Quem conhece o mar aqui, levanta a mão, gente. Ninguém, quem já foi à praia? Vou mudar então. Quem já foi à praia aqui, levanta a mão. Então você pode dizer, né? Eu conheço o mar. Será que nós conhecemos mesmo? Não conhecemos nada. Não é isso? A água chegou aqui na altura do umbigo, pronto, já não vou mais. Lembrei de uma situação aqui uma vez. Nós estávamos lá em Búzios. Júlia era pequenininha, devia ter uns 2 ou 3 anos. Lília estava na areia lá conversando com a tia dela. Eu entrei no mar. Seguro de mim, sem nadar, nado bem, pá, entrei. E o mar começou a crescer, bater onda. E eu ali, atrás da arrebentação, com Júlia no colo, e pensando, como é que eu vou sair daqui agora? Praia deserta, Lília com a tia lá intertida lá na conversa, também não quis fazer alarde para não, né, não trazer desespero, que elas não poder fazer nada. Fiquei ali, Júlia no meu colo, cantando Pedro, João e Tiago no babaquinho. Porque eu não sabia nem falar ainda direito. Então, em vez de falar no barquinho, falava babaquinho. Aí, desculpa o que eu vou falar aqui. Falei, o babaquinho que sou eu. Eu fiquei ali, tentando manter o controle da situação, acalmando, até que o mar deu uma acalmada, aproveitei aquela onda que vem cheia e te leva para a areia, saiu tranquilo, sem problema. Mas nós não conhecemos. Os marinheiros experientes dizem assim, não se dá as costas para o mar. Né? Mas é isso. Mas se nós queremos conhecer
a Jesus, precisamos ter convivência com Ele. Através do Espírito Santo que estava nele e que hoje habita em cada um de nós. E também termos intimidade e convivência com a sua palavra. Com as Sagradas Escrituras. E é maravilhoso, porque você lê um texto que você já conhece, já leu, já estudou outras vezes, e sempre tem algo novo para ser acrescentado. Então, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aí nós aprendemos a respeito da misericórdia de Deus, e aí nós vemos que a misericórdia de Deus é diferente da nossa. Você vai para um dicionário e você vê ali o significado de misericórdia, de graça, de amor. Nem sequer arranha, nem sequer chega aos pés do significado do que é graça, misericórdia, amor, bondade, no contexto divino. Para nós entendermos, nós temos que conviver com Deus, andar com Deus, meditar na sua palavra, conhecer a sua palavra. Pedindo a Ele graça sobre as nossas vidas, para que possamos ser bons discípulos de Cristo, gerando também discípulos saudáveis. É por isso que existe tantos Cristos por aí, tantos evangelhos. Porque pregam um evangelho palatável, saboroso. Não se fala de arrependimento, não se fala de abandonar o pecado, não se fala da necessidade de se ter uma vida de santidade. Vamos para o Mateus, Lucas. Mateus fala também de João Batista, mas Lucas aborda aqui Lucas capítulo 3, aí nós estamos falando de evangelizar. Mateus 28 já é o final ali, Jesus dando, a pincelada final, botando a cereja no bolo do que é evangelizar. Mas antes de Jesus surgir, teve um precursor, João Batista. João Batista. E João Batista surgiu às margens do Rio Jordão, numa região deserta, não que não houvesse água, que não houvesse vegetação, deserta porque não havia habitações, não havia casa, não tinha nenhuma aldeia próxima, por isso era deserto. E as multidões saíam de toda Jerusalém, circunvizinhança do Jordão, das aldeias, das tribos, iam até lá, até João Batista, para ouvi-lo pregar. E ele pregava sobre arrependimento do povo, abandonar o pecado. Nós precisamos nos arrepender. Naquela época já havia essa necessidade. Mateus diz que os fariseus e saduceus, os líderes religiosos, eles eram tanto líderes religiosos como eram juízes também. Eram autoridades. E essas autoridades iam até o Jordão para serem batizados por João Batista. Mas não porque estavam arrependidos, mas para, fazer parte do teatro. Para que o povo nos veja aqui como homens santos, contritos. Quando João Batista os vê, os chama de raça de víboras. Vão embora. Produzam primeiro frutos de arrependimento,
que provem que vocês de fato estão arrependidos, depois sejam batizados. Vocês já viram isso em algum outro lugar, a não ser nas Escrituras? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Nem mesmo em nosso meio. Já Lucas, ele fala das multidões. Ele não especifica. Ele já engloba todo mundo aqui. Vamos ver, Lucas 3, 7. Dizia ele quem? João Batista. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizados. Então a pessoa, vamos lá dar um mergulho no Jordão. Vamos lá, tá show de bola, o negócio lá está muito legal. As pessoas estão indo para lá e a gente se batiza, é uma festa só. O povo canta às margens do rio. Tá muito bacana, vamos lá. Achando que era festa. O batismo ele pode ser uma festa. Tem que ser festejado, tem que ser comemorado. Mas essa não é a finalidade. Dizia ele, pois, às multidões, versículo 7, que saíam para serem batizados. O que ele dizia? Raça de víboras. Tenta imaginar. Lindinhos, raça de víboras. Vocês conseguem imaginar João Batista falando assim? Se ele está chamando essa turma aqui de raça de víboras, ele está furioso. Ele está incomodado com aquela situação. Porque o batismo por si só não salva ninguém. Assim como as boas ações não salvam, o batismo também não salva. As boas ações, o batismo, tem que ser consequência da nossa fé e do nosso arrependimento. Então ele dizia, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O que faz vocês acreditarem que vocês irão fugir da ira vindoura passando aqui pelas águas do Rio Jordão? Não é assim não. Primeiro, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Agora, o que é produzir frutos dignos de arrependimento? É complexo. Caberia uma aula para nós falarmos a respeito disso. Frutos dignos de arrependimento. Primeiro, é abandonar os frutos podres. Parar de produzir frutos estragados, com bicho. Então, se você tem uma árvore frutífera na sua casa, ela está produzindo frutos podres, com bichos, o que você tem que fazer com isso? Você tem que podar, você tem que limpar, você tem que remover as ervas daninhas, a praga que está atacando a produção, que está estragando os frutos. Primeiro, limpar. Que tipo de fruto nós estamos produzindo? Frutos bons, suculentos ou frutos podres? E aí, se eu chegar à conclusão, você chegar à conclusão que os frutos estão meio podres, o que você precisa fazer? Se purificar, limpar. Remover da sua vida, da sua mente, do seu coração, aquilo que pode estar apodrecendo os frutos que você está produzindo. Pode ser as companhias, as amizades, os lugares que você está frequentando, as pessoas que você está ouvindo e dando ouvidos. Os especialistas da televisão, os psicólogos da televisão, querendo ensinar aos cristãos como educar os seus filhos, como se relacionar com seu cônjuge,
que nós temos que nos adequar à sociedade. Se vivermos assim, vamos continuar produzindo frutos podres. Mas se nós queremos produzir frutos dignos de arrependimento para a glória do Senhor, temos que nos purificar através do arrependimento e abandonando tudo aquilo que desagrada a Deus. Mas o que desagrada a Deus? Como que eu vou saber o que desagrada a Deus e o que agrada? Pelas Escrituras. Não tem mágica. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temo por pai Abraão, eu sou filho de crente, eu nasci na igreja. Eu sei tudo de Bíblia que eu aprendi no departamento infantil. E daí? Se todo esse conhecimento não faz com que você produza frutos dignos de arrependimento, frutos para a glória de Deus, esse conhecimento é como um médico, um profissional da saúde, que sabe muito bem os males do cigarro, da bebida, das drogas. Ele sabe que isso é prejudicial à saúde, mas ele fuma, bebe e se droga. De que adianta esse conhecimento dele? Adianta de alguma coisa? De nada. Alguns anos atrás, tivemos uns prédios na Barra da Tijuca que caíram porque usaram areia da praia na construção. O engenheiro que fez isso, ele não sabia? Sabia. Mas por que ele fez isso? Dinheiro. Quantas coisas nós sabemos que temos que fazer e não fazemos? O conhecimento não nos ajuda em nada. Então precisamos conhecer a vontade de Deus e colocá-la em prática. Porque a minha vida não muda. Eu vou mudar de igreja, essa igreja é fraca. O pastor já orou por mim dezenas de vezes e nada muda, continua. O problema não está na igreja, não está no pastor, não está em Jesus, não está no Evangelho. O problema está em mim, que não coloco em prática a palavra de Deus. É como aquele aluno que está matriculado na escola, mas não estuda. Vai ficar sempre repetindo, nunca vai ser aprovado. Aí os pais, a culpa é da escola, a culpa é dos professores, mas não reconhece que é o filho que não estuda. Então temos que conhecer. Então não adianta dizer, não, eu sou da igreja, já estou na igreja há 10 anos, 20 anos. E o conhecimento que temos, não obedecemos, não colocamos em prática nem aquele conhecimento superficial e raso que nós temos, colocamos em prática. E como nos aprofundar então? Se não avançamos. Versículo 9, Lucas 3:9, olha, dizendo, já está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. O machado, está vendo o machado ali? Está ali, o machado de Deus está ali. Está colocado ali como um sinal, uma alerta. E entendam, toda árvore, isso inclui a todos nós. Ninguém está de fora. Todos nós fazemos parte, toda árvore. Pois que não produz bom fruto, o que acontece? O que acontece? É cortada e lançada onde? No fogo. Isso é a mensagem do Evangelho.
Mas tem um pseudo-evangelho dizendo que todo mundo é lindo, todo mundo é bonitinho, todo mundo é cheirosinho, todo mundo é fofinho, que Deus ama todo mundo e que não importa se você produz frutos podres, não importa. Um dia Deus vai te plantar lá no céu. Vai acreditando nisso. Não é o que nós vemos nas Escrituras. Então, acorda. Porque essa é a verdade. Independente de quem quer que seja. Em Romanos, Paulo fala assim, olha, Deus não poupou os anjos. Deus não poupou a geração de Noé. Deus não poupou o povo de Sodoma e Gomorra. O que os faz pensar que Deus agora vai poupar uma geração incrédula, corrupta e ímpia? Vai. Acredita nesse pseudo-evangelho para ver o final onde vai dar. Arrependam-se. Porque toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E em uma das parábolas de Jesus fala que eu sou um bom agricultor. A árvore não está produzindo frutos, eu vou lá, vou limpar, vou irrigar, vou ver o que está faltando, está precisando de sol, está precisando de água, vou proteger aqui, vou cuidar. Mas se ela continuar não produzindo frutos, ou continuar produzindo frutos ruins, ele diz na parábola, por que essa árvore vai ficar aqui ocupando a terra inutilmente? Eu vou cortar, vou arrancar e vou plantar uma outra no lugar. E continua João Batista na pregação do Evangelho. Na pregação do batismo de arrependimento. E aí, quando ele traz essa mensagem dura, é uma mensagem dura. Quem quer ser chamado de raça de víboras? Quem quer ser chamado de uma árvore que produz frutos podres, frutos maus? Mas qual foi a reação do povo? Versículo 10, então as multidões o interrogavam, dizendo, que faremos, pois, de fazer, que havemos, pois, de fazer? O que eu preciso fazer? Então, é a notícia ruim, e agora vem a boa. Aí ele diz assim, vamos entender. Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. O que eu preciso fazer? Não é simplesmente fazer por fazer. Chegar em casa agora, pegar seu guarda-roupa e separar umas peças de roupa e dar para quem não tem e ajudar pessoas necessitadas com isso. Não é fazer por fazer. O que ele está querendo dizer? Qual o princípio? É que nós devemos amar o nosso próximo. E demonstrar para com o nosso próximo a graça e a misericórdia de Deus. A mesma graça e misericórdia que nos alcançou. Graça é dar o que o outro não merece. Então, ele está falando aqui, nesse versículo, de repartir a túnica com quem não tem, comida com quem não tem. Ele está falando de amor, de graça, de misericórdia. Tenha amor para com seu próximo. Seja gracioso, seja misericordioso. Versículo 12. Foram também os publicanos para serem batizados. E perguntaram-lhe. Os publicanos estavam ali, ouvindo aquele discurso duro, mas necessário, de João Batista. Aí os publicanos, e nós, o que temos que fazer? Publicanos eram os cobradores de impostos, judeus que trabalhavam para o Império Romano cobrando impostos. O que nós precisamos fazer?
O princípio do amor, da graça e da misericórdia já está se aplicando. Olha, sejam honestos. É o que ele está dizendo, olha. Os publicanos. Versículo 13. Respondeu-lhes, simples, não cobreis mais do que o estipulado. Não cobrem mais do que o justo. Seja uma pessoa honesta. Você, na sua atividade profissional, seja honesto. Não seja aquela pessoa, não seja, me perdoe o exemplo, mas acontece. Você coloca o seu carro numa oficina para consertar um problema, e aí o cara faz uma lista de peças que trocou e não trocou nada. Isso é desonestidade. Então, não faça isso. Então, a honestidade, ela serve para todos. Seja honesto. É igual aquela história, né? Você vai numa confeitaria, compra lá, bolo diet. Aí você vai na confiança, né? Que aquilo ali é diet mesmo. Agora, quem garante? Mas se você trabalha com isso, seja honesto. Se não é diet, não coloca lá a etiqueta diet. Porque isso é desonestidade. Isso é mentira. Usa um produto de qualidade inferior, mas cobra como se fosse um produto de qualidade superior. Isso é desonesto. Então, o que ele está dizendo aqui? Para os publicanos, para você e para mim, seja honesto. Não cobre além do que o justo, do que o estipulado. Recebeu um troco a mais do que o caixa errou ali na hora de dar um troco, devolve. São princípios que se aplicam a todos. Versículo 14. Também soldados lhe perguntaram, e nós, o que faremos? A resposta de João Batista serve para todos nós, não só para os soldados, não só para os policiais, mas para todos nós. E lhes disse, a ninguém maltrateis. Então, soldados, polícia, não maltrate. Mas você, marido, não maltrate sua esposa. Você, pai e mãe, não maltrate seus filhos. Você que é mais forte, você que é patrão, você que é empregador, não maltrate seus empregados. Não maltrate o seu próximo. Você, pastor, líder, seja o que for, não maltrate os membros da sua igreja. Não maltrate, a ninguém maltrateis. Não use do poder que você tem, seja ele qual for, seja da força, seja da caneta, seja qual for, não faça do teu poder, da tua autoridade, não se torne um carrasco, um torturador, um opressor. Não maltrates a ninguém. Não deis denúncia falsa. Não mintam. Isso serve para todos. Não fale mal do... Não, aqui está falando de denúncia falsa, porque os soldados, né, denunciavam ali. Queriam incriminar alguém. Tinham que levar um culpado, tinha que arrumar um culpado. Então, vai aquele ali mesmo, serve. Não façam isso. Não deem denúncia falsa. Ouviu uma história, não vá além. Não seja injusto. Não faça coro com os injustos. E contentai-vos com o vosso soldo. Novamente, seja honesto, sem nada por debaixo dos panos, sem nada, né? Sabe como é? Não, mas é que o meu salário não é suficiente. Olha, então,
Ou você gasta menos, ou você adequa o teu padrão de vida ao teu salário, ou muda de emprego. O que não pode é aceitar suborno. O que não pode é participar das falcatruas da empresa. Você, como contador da empresa, você sabe que o patrão ali está sonegando, está fazendo coisa errada, emitindo nota falsa, fria, e você fazendo vista grossa. Não pode. Mas eu vou ficar desempregado. Mas não pode. E aí não tem acordo. Vai tentar outro emprego, procura um outro lugar, onde você possa trabalhar sem ter esse tipo de conflito com a palavra de Deus. Então nós vimos aqui, frutos de arrependimento. Aquele que não tinha amor, que não era misericordioso, gracioso, passe a ser. Aquele que era desonesto, torne-se honesto. Aquele que era injusto, torne-se. São frutos. Você está mudando. Em vez de produzir frutos podres, você agora está produzindo bons frutos para a glória de Deus, para a honra de Deus. Ao mesmo tempo, enquanto isso, você está indo e fazendo discípulos. Pessoas que façam a mesma coisa, que sigam o teu exemplo, sendo discípulos de Cristo, mas seguindo o teu exemplo de amor, de graça, de misericórdia, de honestidade, de compaixão. Estão entendendo? Então, o Evangelho é isso. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós vamos aprendendo a respeito daquilo que desagrada a Deus e substituindo por aquilo que agrada. Eu gosto muito de usar essa ilustração que eu vou usar agora. Se você vai convidar uma pessoa para almoçar na sua casa, você, se for um anfitrião sábio, você vai procurar sondar, saber o que essa pessoa gosta de comer. Olha, eu vou preparar uma buchada de bode, João vai lamber os beijos. E eu vou preparar a buchada de bode e saber se o João gosta. Não é por aí, tá entendendo? Eu nem sei, eu também nunca comi, não sei nem gosto, mas eu estou usando esse exemplo. Peixe. Nem todo mundo gosta de peixe. Eu gosto de peixe, mas nem todo mundo gosta. Então, o Evangelho não trata daquilo que eu gosto. O Evangelho não trata daquilo que eu quero. O Evangelho trata daquilo que agrada a Deus. Daquilo que Deus espera que façamos, que sejamos. E na medida que nós formos convivendo com Deus, nós vamos descobrir que os planos de Deus, os projetos de Deus, que a palavra de Deus é infinitamente melhor. Ah, mas eu não gosto. Experimenta. Não gosta porque nunca experimentou. Porque quando passar a experimentar da palavra de Deus, o teu paladar vai mudar. Né? A Alessandra tem um trabalho do Toca Saudável. Os bolos, os sucos aí, que se a gente fosse fazer em casa, os filhos não iam gostar, mas as crianças aprenderam a gostar. E ficam felizes da vida quando tem Toca Saudável. É isso que acontece. O Evangelho é uma toca saudável, onde a gente aprende, a gente vai trocando o refrigerante por sucos saudáveis. A gente vai trocando aquilo que faz mal à nossa vida, ao nosso espírito, à nossa alma, por coisas que vão trazer vida, saúde para a nossa vida espiritual. Amém, queridos? Paramos por aqui. Eu aguardo vocês à noite, às 18 horas, pela internet. Vamos ter uma transmissão. E aí a gente continua nesse nosso papo aí a respeito
de evangelizar. Lembrando que é uma missão para todos. Fazer discípulos para Cristo. Aprendendo e ensinando sem parar. Enquanto